E Fala, aí, meu mano. Beleza, cara? Boa noite. beleza, boa noite. Como é que tá? Tranquilo, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem você, tá ouvindo? Tô, sim. Fala, rapaziada. Boa noite, boa noite, boa noite. Saudações rubro-negras aí. Vamos aqui dar um abraço aqui no nosso amigo Canela. Esse aqui é meu irmão. Quem puder aí já, pô, dá uma compartilhada aí, dá um coraçãozinho aí, coraçãozinho, coraçãozinho pra poder chegar pra mais gente aí, rapaziada, chegando. A gente vai fazer uma livezinha rápida aqui, né, Canela? A gente poder fazer, passar talvez um pente finozinho aí nesse dia do Flamengo, que foi um dia agitado, né? Tivemos aí a apresentação do Royal, né? Emerson Royal. Inclusive, o jogador já se encontra no bid, né, cara? Um abraço aí para o Duca aí, ó, de Maceió, Alagoas. Tamo junto, meu irmão. Grande abraço, cara. E aí, ô Canela, o que você achou dessa apresentação aí do Emerson Royal, né? Respondeu, e mais uma vez, no detalhe, mais uma vez ali o Boto, ele apresentou o jogador e já saiu fora, já zapou da sala. Fez merda, né? Boa noite, aí, Renatinho. Boa noite aí, galera que tá chegando aí. Cara, apresentação protocolar, achei legal, um bom astral, bacana. Aí o Emerson bem animado, né? Pô, então, o cara tá chegando no Flamengo numa época dessa aí, tem que estar animado mesmo, né? E espero que ele dê certo, cara. Aquelas perguntas de sempre, né? Protocolares e tal. Um jogador, tava até falando na live hoje lá, cara, que esse tipo de apresentação, as perguntas elas ficam um pouco limitadas, né? Porque você não tem jogo, né? Você não tem o que falar. Você tem que falar o cara que tá chegando, é o máximo da perspectiva, o que o cara tá achando e tal, aquela coisa toda. Mas mesmo assim a galera dá uma penteada boa ali nas perguntas, fica perguntando como é que se tá feliz, não sei o quê, se já conheceu alguém no Rio, aquelas palhaçadas todas. Mas faz parte. Você frisou bem a questão do Boto, né? Depois daquele acontecido, o Boto ele realmente ele chega ali, apresenta o cara e mete o pé e meio que assim, com certeza fugindo mesmo da galera, né? Quer dizer, uma coisa que ficou muito ruim na imagem para ele também, para o Pedro no caso, e para o Flamengo, e ele é um cara que nem capaz de chegar e dar uma satisfação, né? Mesmo que esteja errado, mesmo que esteja certo, chegar a dar uma satisfação pro pessoal. Eu acho isso errado, mas fazer o quê, né? Tem que ter a anuência do presidente. Então é isso. E o Emerson é isso, cara. A expectativa boa dele poder estrear no mais cedo possível. Eu acho que semana que vem talvez ele já possa estrear. E falou que estava jogando, estava treinando, aliás. Tá bem, não está sentindo nada. Teve uma contusão há pouco tempo. Então acredito que ele, de repente, na semana que vem, não sei se para o jogo contra o Atlético da volta, mas de repente no Campeonato Brasileiro, no final da outra semana, dá para ele estrear, né? É uma posição que a gente está com uma deficiência numérica, vamos dizer assim, né? Porque saiu o Wesley, né? O garoto Daniel Salles, ele praticamente nunca foi testado em jogos assim profissional, o que eu acho um erro, mas tudo bem. Então você não tem esse jogador, você não tem aquela segurança de que o jogador da base vai entrar. Isso vale para o Cleiton, vale para o João Vitor, vale para o Pablo Lúcio, vale para o próprio Lohan, né? O Wallace está entrando. E eu tenho o Matheus Gonçalves também, que já foi mais um pouquinho usado. Então, quando você faz esse tipo de expediente, você acaba tendo que contratar jogador, né? Porque você não tem um jogador para repor dentro do clube. E é isso, veio o Emerson, cara. Vamos torcer. O Emerson é um jogador que ele tem um bom ataque. Na verdade, ele tem um bom ida e volta, né? Ele faz aquele corredor bem, tem passadas largas. É um jogador com uma saúde muito boa. Espero que até ele volte a ter aquela técnica. Eu gostava muito quando ele jogava no Atlético Mineiro ainda, lá atrás. Aí depois ele foi pro Betis e tal, estava bem, e depois que ele deu uma caída nos últimos times dele, principalmente no Milan, né? Então vamos torcer que ele tenha o entendimento do time do Flamengo, né? Que já é um time muito bom, já é um time muito bem armado, e que você pega uma peça e coloca ali naquele sistema de armado, fica mais fácil para o cara adquirir, né, todo aquele sistema ali, do que você pô, começar com o time todo mundo junto assim. Então a expectativa é que ele estreie bem, né, que ele venha bem e possa fazer uma boa dupla ali com o Varela, né? Agora joga o Varela, que é um cara mais defensivo, é um cara que já está mais acostumado com o clube também, e ora com o Royal.
um cara que ele pode atacar mais e tal. Então, um jogador mais alto. Eu acho que o Flamengo, tanto na direita quanto na esquerda, também, se a gente fosse falar da esquerda, com todo mundo bem, também tem uma variação muito grande de jogadores, né? Então dá para você rodar o elenco, dar minutagem mais tranquila para todos eles e poder também não desgastá-los, né? Então vamos torcer que o Emerson chegue bem, a entrevista foi legal, foi bacana, um astral bom e agora é esperar a bola rolar, irmão, não tem jeito. É isso, cara. Mandar um abraço aqui mais uma vez pro Duca aí, ó. Botou meu sonho é um dia conhecer o Maracanã. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. A Thay botando aí boa noite. É isso. Você vai conhecer, meu irmão. Você vai conhecer um dia, se Deus quiser. Então, ô Canela, é um jogador que ele fica. Ele tem assim. A gente falou muito lá no meu canal, né? A gente falou muito sobre esse jogador, né? As contratações do Flamengo hoje, cara, são contratações pontuais sendo escolhidas, vamos dizer assim, a dedo, né, cara? Aonde ali eles estão muito próximos, são muito próximos ali, Felipe Luiz e o Boto, né? Então, assim, hoje chegou aí o Samuel Lino, né? Que vai ser também mais uma peça ali fundamental para o Flamengo, acredito eu. Temos aí o Saul também, que tá, ele tá em êxtase, né? Assim, passou ali no Maracanã, acredito que ele mesmo fala, né, que nunca tinha vivido aquilo ali. Então, assim, o Flamengo ele vem trazendo peças que são aquele quebra-cabeça, né? Estão trazendo as peças que estão faltando e pelas percas, né, que ele esteve, né? A perca do Wesley, do próprio Gerson. Então, assim, o que você pode me dizer aí sobre essas contratações que o Flamengo teve, na minha opinião, pontuais, cara? Então, a contratação começar pelo do Saul, né? O Saul é um jogador que ele veio, dá para perceber que ele veio para a função do Gerson, né? Vamos botar assim, um jogador que tem características diferentes. Não é o Gerson, né? Cada jogador tem o seu talento e tal. O Gerson aparentemente é o melhor jogador do que é mais jogador do que o Saul, mas o Saul é um muito bom jogador, apesar da idade, né? Tem toda a experiência da Europa, isso conta muito também, principalmente aqui no Brasil ou na América do Sul, né? O jogador vem para cá, ele potencializa o seu jogo, ele joga mais porque ele traz todo aquele lastro do futebol europeu. Eu estou falando isso normalmente acontece, né? Não que seja uma obrigação acontecer, mas normalmente isso acontece. É um bom jogador, ele tem uma pegada bem forte, né? Um jogador que ele bate direitinho, não é aquele jogador que alivia muito. Normalmente é um jogador que ele bate bem também. Eu gosto de tomar uns cartãozinhos amarelos e tal. Não sei como é que aqui que o Felipe Luiz vai trabalhar isso nele. De repente ele pode jogar um pouquinho mais adiantado, mais ou menos como o Gerson jogava. Se ele jogar de segundo ou primeiro homem, ele não deve ser o caso, mas é um jogador que quando ele vai para combate, ele é um jogador bem viril, bem grossinho mesmo, mas sabe jogar, né? É um cara que tem uma boa experiência e vai acrescentar bastante para o time. Eu não digo questão de titular, porque o time é muito bom, tem muitos jogadores, então você acaba perdendo um pouco essa coisa de titular. Mas é um cara que vai jogar bastante, vai ajudar bastante. Também dá para entrar naquele rodízio, né, de jogadores ali para poder não ficar jogando sempre, igual o Jorginho está jogando, por exemplo, agora. Porra, 9 jogos seguidos já que o Jorginho joga e se bobear vai jogar amanhã. Quarta-feira também. Questão do Samuel, né? O Emerson a gente já falou, né? O Samuel, um jogador, porra, já com uma expectativa bem maior, um jogador mais novo, já estava no momento muito melhor. É um jogador que há pouquíssimo tempo agora foi o melhor jogador da- do Campeonato Espanhol, se não me engano, ou da Euroliga, alguma coisa. Tem um campeonato que ele foi o melhor lá. É uma posição carente hoje no elenco, porque a gente tem número, mas não tem qualidade, né? Sendo que o Bruno Henrique não está no bom momento, nem muito menos o Michael e o Cebolinha. Então, o jogador que ele joga naquela área ali, faz até também, se for preciso, uma ala ali. Então, mais laterais a gente tá bem, como a gente falou. Então, é um jogador que provavelmente vai acrescentar bastante, vai potencializar os jogadores da frente, né? Tem uma boa assistência, faz um pouquinho de gols também e poderá até ajudar o Pedro ou um futuro centroavante que tiver ali, se o Pedro for negociado, para poder o time ficar com poder de fogo melhor, né? E essa é a esperança. E tem uma recomposição muito boa também. Então, um jogador de muito boa saúde, leve. Então, é o cara, tanto é que ele é o mais caro de todos, né? Então, 22 milhões, quase 24 milhões com metas, vai custar esse jogador. Então, a expectativa para ele é a melhor possível também.
E falando do outro é o Carrascal, né? Se faltou o Carrascal falar, né? Amanhã. Carrascal que já, para quem não sabe, já está a caminho também do Rio de Janeiro, já embarcou, né? Deve estar chegando amanhã aqui no Rio de Janeiro. E um jogador que tem uma certa qualidade também, um jogador criativo, tem um bom drible. As maiores críticas que se fazem a ele é na questão da intensidade, né? Falam que ele tem muita intensidade, que às vezes é aquele meio vagalume, apaga e acende e tal. Não é um cara que tem aquela constância, né? Muito parecido com o nosso Arrascaeta aqui. Então, talvez a gente vai ter sempre um jogando um tempo, outro, porque os dois não conseguem ter a mesma pegada durante um tempo inteiro. Então é isso, acho que falando dos quatro já, a expectativa é boa. Eu repito sempre, o time já é bom, já está bem armado, já bem escalado. Esses jogadores vêm para potencializar. Então, teoricamente, fica mais fácil você entrar num time que já está bem montado. Então, são quatro jogadores que não vão entrar de uma vez só, cada um vai entrar de uma maneira gradativa e fica mais fácil você se adequar ao esquema do clube. Então, é isso. E tem aí as outras coisas, tem o Paquetá, o Diego fala muito que eu não acredito que venha, mas torceria muito que viesse, mas estou totalmente diferente. Aí tem a questão do Tati Castelhanos também, tem o Beltrán. Aí é uma coisa para depois, se acontecer mesmo, a gente falar. Mas aqui a gente está falando dos quatro que estão efetivamente, né, não contratados mesmo, porque estão fechando agora, contratados efetivamente são o Emerson e o Saul, mas o Lino já está aí, a questão meramente burocrática, né, e de exame de exames físicos, e também o Carrascal que está chegando amanhã, que daqui a pouquinho já está sendo apresentado também. Então, Canela, eu tinha colocado aqui na. Eu preparei uma pautazinha rápida para a gente poder falar aqui. E, inclusive, você falou aí, não? Eu tinha preparado alguma coisa para a gente comentar sobre o Paquetá, né? Uma contratação que é muito difícil, sabemos disso, porque, além de valores, também tem a questão lá que aconteceu na vida dele, né? Sim. Que estamos esperando esse resultado, que disseram que ia ser essa semana. Até eu pensei que ia ser ontem ou hoje que ia sair essa decisão e ainda não saiu, né, cara? Não sabemos ainda essa decisão. Então, assim, muitos canais, muitas pessoas ficam falando, né? Ah, o Paquetá isso, ah, o Paquetá não vai vir, ah, o Paquetá é caro, o Paquetá isso. Então, assim, cara, eu trouxe aqui mais ou menos porque, assim, as pessoas não estão se atentando que o Flamengo, cara, o Flamengo, ele não gastou esse dinheiro todo que arrecadou. O Flamengo, ele arrecadou 72 milhões, né? Já com as vendas aí de Fabrício Bruno, Alcaraz. O Alcaraz a gente não vai contar Ah, o tanto, cara porque não conta. Conta. isso, a gente não vai contar tanto, mas tivemos o Gerson, que foi à vista, o Wesley, 25 milhões. Então, assim, temos ainda o dinheiro o Mundial. dinheiro do mundo, né? Enfim. Mas, assim, a gente não está. As pessoas não estão se atentando que o Flamengo ele contratou agora o SAMU, né? Que vai pagar aí 24 milhões, pelo menos é o que o Fabrício Romano trouxe, né? Que é 22 mais 2 milhões de euros. E esse Parcelado. ainda parcelado. Então, assim, nós vamos gastar dinheiro com é, Samuel, vamos gastar dinheiro com o Rascal. Emerson, que são 9 milhões também parcelados, né? E com o Carrascal, cara. O Jorginho nós não gastamos dinheiro, foi vai ser pago através do seu salário, não é isso? Sim. Então, assim, ainda tem dinheiro. As pessoas estão falando, caramba, mas da onde que o Flamengo está tirando? Onde o Flamengo está contratando isso, aquilo? Por conta disso, né? Foram contratações que foram parceladas e não foi o valor total do que o Flamengo tem. Então, assim, até eu, cara, falando o Renato, eu acredito, o Canela, de uma possibilidade assim muito grande, cara, do Paquetá acabar pintando sim no Flamengo. Então, assim, você já falou aí que você não acredita, mas assim, você me entende? Não, Assim, não, só ficar assim, não é que não acredite. Eu acho muito difícil, diferente, tá? difícil. Aí, aham. Eu posso falar os motivos, rapidinho, por que que eu acho que é muito difícil? Porque assim, eu acho que facilitaria ou aconteceria essa contratação se o Paquetá batesse o pé, na minha visão. Mas assim, ele sendo absolvido, como parece que vai ser, eu acho que ele vai continuar com um valor lá muito, muito alto, tá? É caro ele, parece que já teve até uma proposta de 50 milhões de libras. Eu não lembro de qual time que foi, eu ouvi alguma coisa disso aí. Ou então o próprio time vai querer ficar com ele, ou então querer se desfazer. Mas aí, talvez esse otimismo ele possa possa valer
pelo seguinte, porque assim, o jogador teve um desgaste muito grande lá, né? Então, ele querendo, eu acho que pode facilitar mais. Eu acho que é mais a questão do querer, da negociação em si, do que o dinheiro que o Flamengo vai pagar. Acho que se o Flamengo pode fazer um esforço, de repente, e chegar até uns 40 milhões aí nisso aí, de repente, tá? Mas aí teria que ser um esforço muito grande, mas eu acho mais difícil ainda ele, assim, tipo assim, ter aquela composição do clube aceitar e ele querer vir, entendeu? Eu acho que passa muito pela vontade dele. Se ele quiser realmente vir, eu acho que a chance aumenta grande. Aí eu fico com você, né, na questão da grande chance. Agora, se ele deixar meio na mão do clube, eu acho que muito dificilmente ele vem. É só um achismo meu, eu não tenho informação nenhuma, é só um sentimento, tá? Depende muito do jogador. Aliás, toda contratação, né, toda negociação depende muito mais do jogador. Essa exclusivamente, por tudo que eles passaram, pelo amor que ele tem ao clube, né, que demonstra ter as suas raízes aqui, ele meio que vai, ele sendo liberado, né, principalmente, ele ia sair daquele cenário lá, daquela coisa de Europa, ele, mal bem indo para outro time, ele vai estar sempre ali, permeando por aqueles lugares ali. Ah, vai jogar na Espanha, por exemplo, vai jogar na própria Inglaterra, ele vai sempre estar ali naquele meio de, pô, as pessoas lá meio que desconfiando nele e tal, e tal. Eu acho que uma saída dali, né, daquele entorno ali da Europa, para ele, que já tem muito dinheiro, graças a Deus, ele pode fazer ainda um belo contrato aqui no Flamengo, né? E ainda ganhar muito dinheiro e jogar em alto nível no clube que ele ama, com a torcida que vai abraçar ele com certeza. Então, é aquilo, cara, é uma escolha muito pessoal, né? Muito de vida também, muito familiar, né? Você ganhar um pouco menos, mas você está num lugar que você vai estar ganhando muito bem, mas muito bem mesmo, um lugar que você gosta, um lugar que você vai estar bem e, porra, e performando e conquistando títulos. Então é um mundo praticamente ideal, cara. A Premier League, o futebol europeu, ele tem duas coisas a mais que a gente aqui. Além da organização, tudo isso, eu vou falar dos principais. É a questão da moeda, né? Claro, cultura também isso conta. E também o glamour, né? De você estar jogando nesses times assim. Fora isso, irmão, aqui é um cenário ideal, ainda mais com o problema que ele está passando, entendeu? Eu acho que seria uma desopilada que ele ia dar, ia estar aqui, ia sair daqueles problemas lá, ia seguir vida nova. Repito, não é uma coisa fácil de fazer, que qualquer um faz, mas assim, eu não sei se eu faria a mesma coisa, talvez sim, pelo meu jeito de viver, talvez eu escolheria fazer isso, ser feliz, ganhando, mesmo ganhando muito dinheiro, do que passar por outras coisas lá, mais ou menos por aí que eu vejo. Então eu vejo que é nesse pé. Se ficar muito pelos clubes, eu vejo mais difícil ainda o Flamengo contratar. Agora, se ele entrar no circuito, aí eu comungo da sua esperança aí. É porque assim, pelos co-irmãos que a gente tem aqui, né? Eles falam, muitos canais aí estão falando, né? Essa questão dele, que ele quer vir e que não sei o quê, enfim. E aí a gente fica com esse negócio, né? Porque hoje eu vejo sim o Flamengo com um grande potencial para poder contratar o jogador. E o pessoal fala que o Paquetá é isso, que o pessoal lá na Premier, os times da Premier League não tá mais querendo e tal. Eu não acredito muito, né? Nisso daí, mas é o que a gente ouve. Como é que um clube que, por mais que tenha se desgastado, né, por conta dessa questão, mas tem ali um ativo no clube que já tiveram aí propostas, como você mesmo disse, de 50 milhões, né? Teve aí o Manchester City, parece que deu uma bolada, ia pagar em Libra, enfim. Então, eu não eu tô contigo, cara, nessa questão de que o jogador eles têm que sim querer, mas falando. Alguns canais estão falando e batendo sempre na tecla, falando que o jogador ele quer sim vir. Então eu estou muito esperançoso por conta disso, entendeu? Não, sim, essa é a esperança, né? Não muito pelos canais em si, porque tem uma galera que adora, né, botar É o o negócio, furo. né, dar o furo e tal, ganhar engajamento, essas coisas todas. Eu fico mais, assim, eu não tenho esperança nenhuma quando eu vejo canais falando, não desfazendo de ninguém, não, tá? Não é isso, não. Mas eu acho que a coisa vem mais de lá mesmo, assim. Não sei se alguém pode chegar e falar que, tem informação que o Paquetá, não sei, pode ser até que tenha. Mas eu não me apego a isso. Repito, não desfazendo o trabalho de ninguém. Eu acho que os caras estão aí fazendo o trabalho deles aí, tranquilo e tal. Mas eu não me apego a isso. Pode ser até que eu esteja sendo
crítico. Crítico não é a palavra, mas exigente demais. Eu acho que a coisa, enquanto eu não vir uma coisa mais concreta assim, eu vou continuar descrente, porque realmente seria uma contratação assim, questão de mídia e dentro de campos, o Flamengo ia levar o patamar do Flamengo muito mais alto do que está. Acho que é Eu um acho, jogador eu diferentíssimo acho, aqui no Brasil. eu acho assim que seria um nível de Aeroflá, de parar o Rio de Ah, Janeiro, sim, cara. sim, 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 sim. Com certeza. Eu não iria, mas vale a pena a galera ir. Eu não vou porque não é minha pegada e tal. Posso até ir um Não, dia trabalhando. eu Né? A queria gente assistir depois. a gente tá com os planos aí, né? A gente tem uns planos aí de fazer algumas coisas que podem nos levar a ir trabalhar, né? Sim, Colher imagens e tal, eu até iria. Agora, para ir do que a galera vai, eu acho justo a galera ir, mas eu não topo, não. Mas eu acho que merece. A galera que gosta aí de fazer festa aí. Pô, você vê, foram hoje no Lino lá, pô, né? Fazendo festa e tudo lá. Mas a galera que tem para isso, tranquilo, entendeu? é isso. Cara, para a gente caminhar aqui para o final, ô Canela, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria saber de você, cara, se você acredita em uma possível recuperação aí do Dela Cruz, cara. O que que você acha dessa situação do Dela Cruz, que é uma situação que, pô, é triste, né? É É. triste a gente saber assim. Ontem eu fiz uma comparação. Não é a mesma lesão, tá? Mas eu fiz uma comparação. Você talvez entenda por conta da nossa idade. A gente que viu aí, por exemplo, o Denilson Show ali, né? Que era um cara que sensacional de drible, de velocidade e também acabou a carreira por conta de problemas aí no joelho, né, cara? Várias cirurgias, várias tentativas e ele terminou a carreira aí mais Essa, cedo. sim. E assim, não tô agorando o Dela Cruz nem finalizando a carreira do cara, mas assim, é uma coisa triste, né? Eu, dando a minha opinião, cara, eu não acredito, sabe, numa recuperação. Eu também não acredito que ele vá ser vendido, não sei, porque eu não sei se um clube chegaria e contrataria o jogador pelo que o Flamengo pagou, por exemplo, porque o Flamengo também não é burro de perder 16 milhões de dólares que foi pago à vista, né? Chegar um time aqui, vou pagar aí 6 milhões e levar o jogador. Eu acho que o Flamengo ele não faria isso. Então eu queria saber de você o que que você acha, cara, nessa situação do Dela Cruz aí, né? Ô, Renato, olha só, eu acho assim, claro que os jogadores sempre teve alguma dificuldade, né? Mas claro que depois que o Luiz Runco fez aquela besteira, né? Eu acho que e o negócio ficou explanado, a gente tem que pensar a coisa de duas maneiras. Primeiro, pelo lado, como se for, né? Realmente verdade e exatamente aquilo ali que o Runco falou. Aí, cara, é bem complicado. Tipo assim, a gente vai ter o jogador, mas a gente vai ter esporadicamente. Ele até fala isso, né? Naquele, naquela conversa dele, ele fala pro cara, ó, se alguém quiser contratar ele para o alto rendimento, não Esquece. bate, né? Tipo assim, além da queimação que foi, a situação dele em si, levando em consideração o que o Runco falou, é complicado. Dificilmente alguém vai contratá-lo. Fala, Otávio, tamo junto, irmão. Abraço. Dificilmente alguém vai contratá-lo, né? Assim, se contratar, dificilmente alguém vai contratar por valores altos. Eu penso de uma maneira seguinte: se for comprovado que ele tem esse problema e que ele realmente não vai jogar muito mais, eu acho, aí diferentemente do que você falou, não sei se você pensou nisso assim, eu acho que valia a pena o Flamengo vender, se fosse o caso, né, por uma quantia desse tipo que você falou, porque, cara, é praticamente assim, ou faz isso, ou diminui o prejuízo, ou então você vai Eu tô ficar com ele até entendendo. o final do contrato e morrer com isso aí. Também faz parte, tá? Faz parte. O Flamengo não vai quebrar porque se não conseguir vender o De La Cruz e ele jogar até o final do contrato dele e ir embora, de graça. O Flamengo não vai quebrar por causa disso. Agora tem que pensar qual é a real condição do jogador. Ele realmente ele está com essa condição? Ele vai jogar um jogo agora, dois jogos, depois vai ficar não sei quantos. Vai ficar nessa sempre? Se for esse o caso, exatamente esse o caso, eu acho que qualquer 4 milhões, 5 milhões que aparecer poderia vender. Agora, se ele, de repente, não for aquilo tudo que o Runco falou, né, e os médicos do Flamengo bancarem que ele pode se performar muito mais, eu acho que vale a pena, pelo menos, já que se o Flamengo não conseguir, até pela idade dele também, vendê-lo muito bem para ganhar dinheiro depois, que fique com ele até o final do contrato e que use, que ganhe tecnicamente com o jogador.
Porque o Flamengo não precisa toda a contratação que ele fizer, ele precisa necessariamente de ter um ganho com isso depois. Ele pode muito bem, como vai acontecer com o Cebolinha, praticamente isso. O Flamengo contratou o Cebolinha vai morrer no contrato aí, o Flamengo não vai ganhar nada com isso. Assim, vai tentar ganhar esportivamente. Então, é uma situação lamentável pelo jogador, é um belíssimo jogador, eu adorei a contratação dele, adorei. É um jogador que toda vez que ele teve inteiro, você pode ver que ele ajuda demais o time, ele faz o time andar, é um cara dinâmico, ajuda na marcação, vai na frente, volta, chuta bem de fora da área, bate falta bem. É um ótimo jogador, mas uma pena que tem essa condição. E eu espero que ainda aconteça uma coisa, uma reviravolta, que ele fique jogando por muito tempo ainda. Mas se não conseguir, aí pode ser uma dessas opções. Ou morrer com ele, em sentido figurado, né, no contrato, ou então você tenta vender por um valor menor, mas se for confirmada essa situação, eu acho até difícil alguém contratar, sabe? Mesmo por 5, 6 milhões, porque é muito dinheiro para um cara que vai te entregar pouco, né? Eu vejo dessa maneira. Resumindo, lamentável, né? Acontecer isso. Primeiro, pelo lado pessoal, né? A gente sente pela pessoa, pelo jogador, e segundo, pelo lado esportivo, porque é um belo jogador que poderia aí ter uma carreira longa aí pelo Flamengo, podia, porra, de repente, placar aí quase 10 anos de Flamengo, encerrar a carreira aqui, que é um cara, porra, bacana pra caramba, bom jogador, mas infelizmente teve isso. Espero que tenha uma reviravolta. O momento, com a situação de hoje, eu acho muito difícil o Flamengo ganhar alguma coisa ou ter esse jogador por muito tempo ainda. Talvez fique ali no elenco, joga um jogo, joga outro, eles fazem ali um trabalho especial com ele, para jogar só alguns jogos e tal. Já que está com ele. É muito caro, né, o Canelo? É Hã? muito. O salário dele é muito alto, né, cara? Salário alto, e por isso que valeria a pena você desfazer, entendeu? Se fosse o Sim, caso. Custo-benefício, né? isso. E qual a expectativa para o jogo de quinta? Cara, a expectativa é. Eu não sei ainda, porque eu não sei como é que o Flamengo vai encarar esse jogo. Né? A narrativa sempre foi de um jogo de segundo plano. Eu tendo até a concordar com isso, tá? Mas não é uma coisa que eu acho, o Flamengo não vai poupar. Não, eu acho que o Flamengo, eu acho que deve fazer. Eu entendo os dois lados. Se for com a galera que tiver bem, todo mundo, e for com força máxima, quem tiver bem, e também vou entender se ele der uma mesclada no time. Vou entender perfeitamente. Eu acho muito difícil o calendário que a gente tem, acho muito difícil a gente ganhar tudo e ter uma performance boa em tudo. Entendeu? Então, eu sou mais de valorizar mais ainda o Campeonato Brasileiro, principalmente o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo tem que voltar a ganhar o Campeonato Brasileiro, dominar o território brasileiro, tá? E isso você faz ganhando seguidamente o Campeonato Brasileiro. Não estou falando que vai ganhar todos os anos seguidos, mas que você ganhe bastante. Ganha um, aí no outro ano você ganha também, no outro ano você chega em segundo, está sempre disputando. O Flamengo tem que sempre ficar em terceiro lugar, segundo, primeiro, está sempre ali disputando, porque é o campeonato que premia o time melhor, o time mais treinado, o time mais consistente, o melhor time, o melhor trabalho que se vê no Campeonato Brasileiro. Copas, você às vezes está com um timaço. Cai num dia ruim, cara, você é desclassificado. Isso já aconteceu várias vezes, contra e a favor de todos os times. Já. Vamos lembrar de 2013, Flamengo e Cruzeiro? Cruzeiro com aquele timaço, Flamengo com aquele time, porra, horroroso, foi lá e ganhou do Cruzeiro. Perdeu lá e ganhou aqui, lembra? Do gol de Elias e tal. Isso para não citar outras coisas. Então, assim, o mata-mata é uma coisa muito de momento. A Libertadores também se encaixa nessa coisa. Você vê, Flamengo e Olímpia. Pega um dia lá, o Flamengo mal, porra, um dia que dá tudo errado, 3-0 Olímpia, 3-1 no caso. Né? Um América do México. Isso para falar de Flamengo, fora de outros times. Então, o Campeonato Brasileiro não. O Campeonato Brasileiro te dá assim, ó, eu sou o melhor dessa porra aqui. Entendeu? É o campeonato que você bate no peito e fala, não, o Brasil aqui é meu. O Flamengo chegou nesse ponto. Eu acho que tem que chegar nesse ponto. E você ganhando o Campeonato Brasileiro todo ano, Renato, ou então chegando, igual eu falei, sempre em terceiro, segundo, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, sempre assim, você consequentemente, você vai jogar todas as Libertadores. E você jogando todas as Libertadores, a chance de você ganhar aumenta. Quanto mais você joga, o Flamengo já está jogando a 10ª seguida. Quanto mais você joga, mais a chance de você ganhar. Então você tem que estar disputando. É assim que eu vejo. Perfeito, cara. Eu queria muito que o Flamengo ele conseguisse aí, já pensou? A gente conseguir ganhar aí o Brasileirão esse ano, mais a Libertadores, né? Podendo ser o. 19.
o brasileiro, né, cara? O brasileiro com maior, com mais títulos, né, da Libertadores, não é isso? Que tá É, o valendo esse ano brasileiro aí? que ganhar a próxima aí, desses, tem quatro times, né, eu acho, né? É Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Santos, né? É. E o Inter, não sei, acho que são quatro. Eu sei que se o Flamengo ganhar essa Libertadores, eu vou te falar, eu prefiro até mais a Libertadores do que o Brasileirão, né, cara? Mas É, acredito que Libertadores tem tem aqui. um apelo de ser um, né, internacional, leva para o Mundial, no fim do ano e tal. Claro que é. Mas o brasileiro seria bem legal a gente ganhar de novo e manter ali. Mas eu não prefiro, eu não tenho preferência não, tá? Eu só trato com carinho mais o brasileiro, porque a gente largou o Campeonato Brasileiro nos últimos cinco, né? Então eu acho isso lamentável, os últimos quatro, vamos dizer assim. É isso, meu irmão. Cara, eu quero te agradecer aí, tá? Por ter participado aqui. A gente fez essa live rapidinho hoje. Eu tô retomando aí o meu Instagram aqui, ele tava parado, que eu tava largado aqui. Enfim, eu vou tentar colocar mais coisa, vou tentar fazer mais lives. É, Enfim, quero te agradecer aí, tá, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Você que é parceiro. Nosso Marcelo Canela, Canela na Rede, canal do YouTube do amigo. É isso. É, eu que agradeço, né? E vamos fazer mais vezes, cara. Vamos agitar. Você começa a agitar de novo, a galera vem vindo, vem acostumando, entendeu? Eu também, o meu é paradão também, o meu Instagram. Eu posto muita coisa lá, mas não faço nada, mas a gente começa a fazer e a galera começa a animar. Entendeu? Não desiste, não, vai fazendo, tem que ser persistente. A persistência é que faz o algoritmo de começar a te encaminhar para os outros, entendeu? É isso. A Jaqueline aí também acha a Libertadores mais interessante aí, ó. Realmente. O Libertadores é uma Libertadores, né, meu amor? Eu falo do brasileiro porque o brasileiro ele te leva até a Libertadores. Então você ganhando o brasileiro, você está sempre lá. E uma hora você ganha, o time é bom, cara. Entendeu? Vamos ganhar duas logo, né, não, Canela? Vamos ganhar logo Pô, essas duas. três, de repente, vai que ganha os É, três. é isso, cara. Mais uma vez, mano. Obrigado aí. Vamos sim fazer direto aí, se puder. Quando a gente tiver Esse horário aquele. assim, geralmente está tranquilo. Cara. Então show. Eu também tô tranquilão nesse horário. A gente tenta fazer um resumozinho aí por dia e tentando é, Beijo já agitar. aqui. Naquele dono aí, amigona. Então, agitar tanto aqui como o teu também, né? Assim, fazer o É, o meu, teu. cara, a gente pode fazer também, é bom. É isso, meu irmão. Grande abraço pra você. Boa noite aí, tá, rapaziada? Ó, beijão no Tamo coração aí, tá? Tamo junto. Tamo junto, abraço.